Bem, senhoras e senhores, boa tarde a todos, a todas. Retomando a programação do Seminário Nacional CNTC, Reforma Trabalhista, Impactos da Lei e Ações para seu Enfrentamento, iniciaremos agora o quarto painel sobre as novas modalidades de contratação e seus impactos, tema a ser apresentado pelo excelentíssimo senhor Procurador do Trabalho e presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, Dr. Ângelo Fabiano Farias da Costa, Procurador do Trabalho, tendo exercido suas funções em Porto Velho, Rondônia, Procurador-chefe substituto e Coordenador Regional e Vice-Coordenador Nacional da Coordenadoria Nacional de Trabalho Portuário e Aquaviário, membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, lotado atualmente na sede da Procuradoria Regional do Trabalho, 5ª Região, em Salvador, Bahia. Com alegria, convidamos ao palco o Dr. Ângelo Fabiano Farias da Costa. Tudo bem? Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Dizer que é uma honra, uma emoção e motivo de muita alegria poder participar desse evento tão prestigiado, um evento muito bem organizado. Já parabenizei Lorival e Sheila, a quem agradeço também pelo convite, pela oportunidade de trazer a visão dos procuradores do trabalho do Brasil inteiro, na condição de presidente da associação. Parabenizá-los também pela sede, a belíssima sede, e trazer um pouco da nossa visão aqui sobre a reforma trabalhista, focando especialmente nas novas modalidades de contratação e seus impactos. Saudar aqui todos os presentes, comerciários, sindicalistas, advogados, magistrados, trabalhadores, estudantes e demais pessoas que nos honram com a sua presença. Saudar também o presidente Levi, agradecer em nome da ANPT pelo convite feito, e já entrando aqui no tema que me cabe, venho dizer que eu não tenho a pretensão de ensinar nada de novo a ninguém, mas aqui fazer um debate com vocês, até porque, como membro do Ministério Público do Trabalho, eu penso que nós temos que ter a sensibilidade e a percepção de cada categoria de trabalhadores para que a gente tenha noção dos anseios e das dificuldades que cada um vivencia no seu dia a dia. Mas, desde o primeiro momento, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho participou intensamente, junto com outros atores de entidades sociais, sindicalistas e tudo. Aqui destaco a presença do meu amigo Roberto Paraíba, presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, que é um grande parceiro também. E, desde aquele momento, a gente trouxe a visão do Ministério Público do Trabalho sobre essa reforma. E no início, em fevereiro, nós verificamos que faltava boa vontade de grande parte do Parlamento de fazer uma reforma trabalhista voltada para se pensar, de fato, numa preservação das relações de trabalho. E criou-se, na nossa visão, um código patronal. Foram apresentadas 850 emendas. A ANPT, junto com a Anamatra, a Abrat e Sinait, apresentou outras tantas que foram viabilizadas por alguns parlamentares, e nenhuma dessas nossas emendas foi acatada. Só emendas, praticamente, que saíram da Confederação Nacional da Indústria e de outras confederações patronais, e que o relator Rogério Marinho acabou por acatar e trazer esse desequilíbrio na nova legislação trabalhista. E o que era um projeto que era chamado à época de mini-reforma trabalhista, virou uma verdadeira deformação da legislação trabalhista, com mais de 100 artigos e mais de 200 dispositivos modificados. E essa reforma traz uma série de situações que vão impactar o nosso dia a dia. E vocês, sindicalistas e advogados de sindicatos, terão um papel fundamental na aplicação dessa nossa reforma.
Já entrando aqui no meu tema especificamente, vou pedir para passar aqui, não tem, será que vocês têm algum, eu consigo passar com, ou eu peço para, não, vai passando aí, passa por favor, eu vou falando adiante. Outra, pode passar. Essa proposta, o viés dela foi feito nesse sentido. Ela, ao invés de combater o descumprimento da legislação trabalhista, ela trouxe inúmeros obstáculos de acesso à justiça. Criaram-se inúmeras situações em que o trabalhador vai ter dificuldade de ter o seu acesso à justiça. Em nenhum momento essa reforma se preocupou com a prevenção de acidentes de trabalho. Sabedores nós que o Brasil hoje ocupa o 4º lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho no mundo, com mais de 700 mil por ano e mais de 3 mil mortes por ano por acidente de trabalho. E essa reforma não traz nenhum dispositivo sobre isso e, ao invés disso, busca limitar indenizações, tarifando a vida humana a partir do salário contratual do trabalhador. E em nenhum momento essa reforma, ao contrário do alegado por aqueles que a defendiam, que diziam que ela ia gerar emprego, em nenhum momento ela traz qualquer tipo de salvaguarda ou de garantia para a manutenção daqueles trabalhadores que hoje estão empregados. E, ao contrário, ela traz um verdadeiro cardápio de contratos precários. E daí, vou passar para vocês, que já devem conhecer, mas trago a nossa visão. Adiante, por favor. Aqui são contratos precários que têm justamente esse objetivo de substituir a contratação por prazo indeterminado, que é uma contratação que traz mais direitos e garantias para o trabalhador brasileiro. E daí foram criadas as figuras do trabalhador intermitente, a figura do trabalhador autônomo exclusivo, em excrescência para nós, o fortalecimento da figura da pejotização, o teletrabalho que precisava ser regulamentado, mas não da forma que foi feita, a terceirização indiscriminada, que na nossa visão vai gerar ampla precarização, e o trabalho temporário, que foi modificado em março com a aprovação da Lei 13.429. Adiante. A reforma fortalece fraudes. E apesar dela ser uma reforma muito ruim para todos nós, trabalhadores e aqueles que acreditam no equilíbrio das relações de trabalho, nós temos diversos instrumentos, Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho, juízes do trabalho, advogados trabalhistas e entidades sindicais para aplicá-la de uma forma que ela traga menos retrocesso social. E mais fraudes surgirão. Adiante, por favor. E essa reforma, ela tem o viés de reduzir empregos. Ela certamente trará a redução de empregos formais. E aqui eu trago as duas figuras do falso trabalhador autônomo e da falsa pessoa jurídica. Adiante. Vejam a maldade desse dispositivo, que traz a figura de trabalhador autônomo. A contratação do trabalhador autônomo, cumprida por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Isso só me cheira a fraude. Trabalhador que trabalha de forma contínua e exclusiva, para mim é empregado. Não tem outro nome, para mim é empregado. Pode até não ser em todas as situações, mas eu acho que em mais de 90% sim. Só que isso vai ter um efeito psicológico sobre o trabalhador, porque o seu empregador pode chegar para ele e dizer: meu amigo, a partir de hoje você vai continuar prestando serviço da mesma forma, mas você agora vai ser trabalhador autônomo. E é só mostrar o dispositivo para ele, qualquer um acredita. Então isso vai gerar, sim, uma redução, porque nós sabemos que o trabalhador autônomo não tem direito a nada. Nada do artigo 7º lhe é garantido, praticamente nada. Ele não tem vínculo. Ele é um trabalhador informal. Como é que quer se aumentar a quantidade de empregos formais se trazendo um dispositivo disso? E na fundamentação, os relatores, tanto no Senado como na Câmara, trazem lá como argumento que isso tem o viés de atender o setor de transportes, daquele pequeno caminhoneiro autônomo que precisa ser autônomo para ter uma remuneração melhor.
Se fosse assim, que trouxesse, mas não se trouxe nada. De forma que hoje qualquer tipo de trabalhador, em qualquer atividade, inclusive o doméstico, ele poderá ser tratado a partir de agora, a partir do dia 11 de novembro, sendo mais preciso, ele poderá ser tratado como trabalhador autônomo. E como trabalhador autônomo, adiante, ele não terá direitos a salário mínimo, a 13º, a férias, e um terço de férias, a jornada de trabalho, a limitação, a horas extras, a aviso prévio, enfim, são tantos os direitos que lhes são retirados. E da mesma forma, esse trabalhador, ele não será abrangido, na nossa visão, pelo menos a princípio, pelas normas coletivas viabilizadas por suas entidades sindicais representativas daquela categoria profissional. Então, o trabalhador brasileiro, ele fica ao Deus dará. Adiante. Outras obrigações que lhe serão sonegadas, que diminuirão o custo de contratação, serão o 8% do FGTS e o 20% de contribuição sobre a folha daquele trabalhador. Então, é redução significativa de custos para as empresas. Adiante. Da mesma forma, a lei traz, e a Lei 13.429, aprovada em março, sancionada em março, ela permite que se fomente cada vez mais a pejotização. E o que é a pejotização? É você tornar aquele empregado uma falsa pessoa jurídica. Nós usamos esse termo de pejotização referido-se a PJ. Mas, enfim, e essa lei ela dá a possibilidade de se terceirizar da prestação de serviços por prestadores de serviços via pessoa jurídica, e para isso exige tão somente esses risíveis requisitos, que é a prova de inscrição no CNPJ, o registro na junta comercial e um capital social mínimo de R$10.000 para empresa com 10 mil empregados. Então, qualquer trabalhador que hoje junte R$10.000, ele poderá abrir uma empresa para trabalhar por ele próprio ou para contratar até 10 empregados. Mas me digam se um trabalhador com um capital social desse terá condições de cumprir as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. Eu tenho certeza que não. A lei deveria, pelo menos, ter garantido que, com a terceirização, se conseguisse respaldar o cumprimento das obrigações mínimas trabalhistas previdenciárias. E daí nós teremos, sim, a demissão de vários trabalhadores e sua recontratação após o prazo de 18 meses, que ela traz essa quarentena, digamos assim, a sua contratação como pessoas jurídicas, sejam trabalhando individualmente ou com pequenas empresas, passando a ser empreendedores e pequenos empresários, mas que isso gerará, sim, sem sombra de dúvida, um aumento no calote dos direitos trabalhistas. E isso parte de uma experiência própria do Ministério Público do Trabalho. Nós temos inúmeras investigações e ações que demonstram que a terceirização feita de uma maneira indiscriminada, ela gera, sim, precarização, ela gera, sim, redução de benefícios, redução de direitos, perda de massa salarial, aumento de jornada de trabalho e, sobretudo, aumento da assistência de trabalho. Então, outra situação que nós teremos que nos preocupar, mais uma vez, a partir da frente, cada vez mais. Por favor, adiante. As mesmas situações do trabalhador que é pessoa jurídica não tem direito, como ele passa a ser empresa, ele não é mais tratado como trabalhador. Então, por não ser trabalhador, apesar de muitas das vezes estarem presentes os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, ele não vai ter direito a férias, a FGTS, a 13º, a limitação de jornada de trabalho, a nenhum direito. E daí você vai ter um trabalhador precarizado e que muitas das vezes trabalha exclusivamente para aquele tomador de serviço. E teremos mais problemas à frente. Adiante, por favor. E daí, além dessas questões, esse trabalhador ele vai ter esses custos de abertura e manutenção da pessoa jurídica para funcionar regularmente. Adiante, por favor. Por favor, pode passar também. A reforma fortalece vínculos precários e temporários e empregos sem qualidade. Adiante. Trabalho intermitente. É o chamado contrato 0 hora, que o Ministério Público do Trabalho já teve uma forte atuação e conseguiu, à época, resolver.
contra uma conhecida empresa do ramo de lanchonetes, a McDonald's, que usava desse contrato zero hora, onde o trabalhador era contratado sem qualquer garantia de renda e de jornada a ser trabalhada. E ficava à disposição do empregador, às vezes esperando ser chamado, mas aquele tempo que ele estava à disposição, ele não recebia. Então, aquele era muito prejudicial ao trabalhador. O Ministério Público atuou, conseguiu firmar um acordo milionário para a recomposição dos bens lesados e a empresa parou de fazer. Mas agora vem esse trabalho intermitente e resgata essa prática que está sendo abolida em diversos países do mundo. Mas trazem para o Brasil como se fosse resolver os problemas brasileiros. Enfim, e nesse tipo de contrato, o trabalhador não tem qualquer tipo de garantia. Ele até tem um emprego formalizado. A sua carteira de trabalho é registrada. O contrato de trabalho é feito, mas ele não tem qualquer garantia de renda ou de jornada a ser trabalhada. Ele não sabe se uma semana ele vai trabalhar 2 horas, se ele vai trabalhar 10 horas, se ele vai trabalhar 44 horas na semana. Portanto, ele não tem noção se ao final do mês ele vai receber o seu salário mínimo mensal. Como é que um trabalhador desse vai ter condições de organizar a sua vida financeira com seus compromissos familiares, se ele não sabe se no final do mês ele vai ter com que pagar isso? Então, isso já deixa o trabalhador numa situação de extrema ansiedade e de total instabilidade. E, nos fundamentos da reforma trabalhista, isso vinha em tese para atender setor de bares, restaurantes, comércio e serviços, algo que impactaria muito vocês que são do comércio. Mas, em nenhum momento, se trouxe qualquer restrição de atividade a poder ser objeto de trabalho intermitente, de limites ou percentuais para essa contratação em cada empresa, de garantia de manutenção daqueles que hoje são empregados por prazo indeterminado, com exceção dos aeronautas. Apenas os aeronautas, que são os pilotos e comissários de bordo, foram respaldados. Mas todas as demais atividades passam a ser objeto de contratação por trabalho intermitente. Eu não tenho dúvida nenhuma, como já soubemos algumas notícias, que diversas pequenas empresas dispensarão seus empregados e recontratarão como trabalhadores intermitentes para diminuir seu custo. É a formalização do bico. A reforma pegou tudo que era situação irregular e transformou em situação legal. Essa foi a maneira de resolver os problemas do Brasil. Foi isso que foi feito. E é o que está tentando ser feito também com o trabalho escravo. Eles estão querendo tirar da configuração do trabalho escravo o trabalho degradante e a jornada exaustiva. É a maneira de diminuir os absurdos números de trabalho escravo no Brasil. Foi isso que foi feito com a reforma. Tudo que era objeto de atuação do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, dos advogados trabalhistas e da auditoria fiscal, se colocou nesse bolo para legalizar essas fraudes e reduzir custos de contratação e potencializar lucros para os maus empresários. Que os bons empresários, penso eu, e tenho certeza disso, continuarão contratando seus trabalhadores com empregos protegidos. E esse trabalho intermitente, ele não traz qualquer garantia para o trabalhador de férias, por exemplo. O trabalhador que passa 12 meses, o empregador, ele tem a obrigação de dar férias para aquele trabalhador. Tem. Acontece que no mês que ele vai tirar férias, ele não recebe nada, porque ele já recebeu quando trabalhou. Então, o trabalhador vai passar um mês sem receber nada. Quem vai passar um mês sem receber nada? Então, o trabalhador, na prática, não terá férias. E isso terá reflexo também na aposentadoria, porque nós teremos uma rotatividade muito forte, aí uma diminuição de massa salarial, que vai gerar impactos no recolhimento de contribuições previdenciárias. Cada vez menos trabalhadores terão acesso aos requisitos para a sua aposentação. Isso vai impactar também no alegado déficit da Previdência, que é muito contestado. E essas regras também poderão ser afastadas por negociação coletiva. As mínimas regras que trazem alguma proteção, o artigo 611-A
que traz o negociado sobre o legislado permite que elas sejam afastadas, junto com o teletrabalho e regras de sobreaviso, além de outras questões que eu vou pontuar. Então, nós teremos essa situação em que bicos são formalizados e o trabalhador será precarizado. Adiante, por favor. A terceirização da mesma forma. A reforma trabalhista acabou por trazer dispositivos que esclarecem a Lei 13.429 e deixam bem claro que qualquer atividade pode ser objeto de terceirização, inclusive a principal. Então, a atividade finalística agora caiu aquele conceito. Nós teremos que trabalhar com o conceito de intermediação de mão de obra. Ainda que haja uma legalidade na terceirização, o Ministério Público do Trabalho e aqueles que trabalham com o direito de trabalho terão que verificar a intermediação de mão de obra, ou seja, a venda da mão de obra, a mercantilização, a configuração dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego diretamente com o tomador de serviço. Essa é a forma que nós vamos atuar, porque nós sabemos que essa terceirização gera um alto índice de precarização, um alto índice de rotatividade, está aí na tela, os dados de rotatividade dos trabalhadores terceirizados e dos trabalhadores diretamente contratados, e a lei também não traz qualquer tipo de vedação à terceirização no serviço público. E nós teremos, sim, com certeza, um aumento do calote e do descumprimento, porque teremos cada vez mais empresas prestadoras de serviços sem capacidade econômico-financeira para cumprir obrigações trabalhistas. E o entendimento hoje é que cada vez o empregador, que é tomador, se afasta da responsabilidade. Então, nós já estamos vivenciando algumas situações aí, em que agressões, ameaças até membros do Ministério Público, por maus empresários que não aceitam a ação legítima dos procuradores do trabalho contra a precarização. Adiante, por favor. O teletrabalho é uma nova forma de contratação também. Essa precisava ser regulamentada, é algo que já existe no nosso cotidiano, em razão das novas formas de trabalho, por meio telemáticos, da computação, da tecnologia da informação. É possível hoje que o trabalhador trabalhe em casa e que cumpra sua função com eficiência de qualquer lugar do mundo. Mas isso não lhe retira direitos a ter, por exemplo, limites à jornada. E a reforma trabalhista traz a exclusão das regras de jornada e trabalho para os trabalhadores em teletrabalho, de maneira que esses trabalhadores não terão mais direito a horas extras, poderão ser convocados ou provocados a qualquer hora do dia, a qualquer dia, final de semana inclusive, poderão ser exigidos e não terão qualquer tipo de limitação. Nós sabendo que hoje o empresário consegue controlar o seu trabalhador à distância. Há mecanismos, há programas de computador que permitem que trabalhadores que trabalham à distância seja controlada a sua produtividade e a sua jornada. Então, não me parece conveniente e adequado que se retire o direito dos trabalhadores em teletrabalho de ter as suas regras de jornada a eles aplicáveis. E isso foi retirado. E a reforma, nesse aspecto também, no que toca ao teletrabalho, ela atribui a responsabilidade pela aquisição dos equipamentos e toda a infraestrutura, ela deixa para o objeto de contratação. Então, os riscos de empreendimento estão sendo passados, nesse caso, para o empregado. O empregador ele pode combinar com o empregado que aquele empregado vai adquirir o seu computador, com aquelas configurações, com aqueles monitores, todo equipamento e estrutura necessária para ele trabalhar na sua casa, por exemplo, pode ser de obrigação do empregado. E imagino que isso vai ser utilizado bastante, porque com esse índice altíssimo de desempregos, nós teremos empregadores que dirão: meu amigo, eu te contrato, mas eu preciso que você compre tudo isso. Se você não quiser, vai ter aquele que queira. E o trabalhador vai ter jogado para ele os ônus do empreendimento. É algo que é inconcebível, que nós sabemos que o risco do empreendimento é do empregador e não do trabalhador. Adiante.
Trabalho temporário, houve uma mudança também, se flexibilizou essa forma de contratação. Em março, com essa mudança, o prazo aumentou de 3 meses para 180 dias, ou seja, praticamente 6 meses, com prorrogação para 90 dias. E se criou outras situações em que pode ser contratado trabalhador temporário para demanda complementar de serviços, o que se aplica muito ao comércio. Tem muita data comemorativa, Páscoa, Natal, em que há a contratação de mais empregados. E isso eu acho que já é feito, de certa forma, para o trabalho temporário, mas vai aumentar de forma gradativa aí, porque trouxeram até a natureza intermitente, periódica ou sazonal. Então, vejam, senhores, que a reforma trabalhista ela traz várias opções para o empregador contratar, lhe livrando do vínculo mais pesado, que é aquele, o prazo indeterminado. Então, hoje, vai ficar muito mais fácil para o empregador contratar trabalhadores com um custo menor. E isso gerará, na nossa concepção, o empobrecimento da população trabalhadora, uma redução de massa salarial, o aumento da desigualdade social e a concentração de renda maior ainda na mão dos ricos e poderosos. Por favor, adiante. Negociado sobre o legislado, eu acho que é algo que interessa bastante para as entidades sindicais. Vou dar digamos, uma pincelada aqui, junto com os temas que a gente está tratando, tá? Por favor, adiante. Que a reforma ela traz aí, como objetivo central, a prevalência da autonomia, da vontade coletiva e individual. Então, a vontade individual, que a gente sabe que muitas vezes não há vontade, que o trabalhador é coagido, ou ele está numa situação de hipossuficiência, que lhe exige que ele aceite aquela condição. Então, hoje tem a prevalência em diversas situações da autonomia da vontade individual e também da coletiva. O famoso negociado sobre o legislado. A lei permitiu que entidades sindicais possam negociar condições abaixo do que a lei prevê, abaixo do piso mínimo legal. Então, inclusive com mera renúncia de direito, porque a reforma trabalhista não traz qualquer necessidade de contrapartida recíproca para equilibrar aquela perda. Então, haverá instrumentos coletivos, espero que no setor comerciário não haja, em que o trabalhador terá os seus direitos renunciados por meio de entidades sindicais que, eventualmente, não tenham força para negociar. E, adiante. E trazer alguns... Adiante, por favor. A reforma foi muito maldosa com relação a essa questão do financiamento, que é uma parte importante também. Ela retirou a contribuição obrigatória, contribuição sindical compulsória, o imposto sindical, mas não mexeu uma vírgula com as contribuições do Sistema S, que são percebidas pelos sindicatos e confederações patronais. E vejam que mexer com contribuição sindical obrigatória não vai fazer muita diferença para os sindicatos empresariais, mas faz sim para os sindicatos trabalhadores. Vejam o tamanho no orçamento das entidades empresariais da verba recebida pelo Sistema S. A Fiesp, no seu orçamento geral, 60% é oriundo do Sistema S e só 11% do imposto sindical. E na Fijan, esse número sobe para 72%. Então, retirou-se uma fonte de financiamento das entidades sindicais, mas não se mexeu nada na principal fonte de financiamento dos empresários. Isso é que é equilibrar forças. Vocês terão que ter muita força para conseguir, a partir de agora, negociar condições mais vantajosas para os trabalhadores brasileiros. E vamos lá, para frente. Aspectos importantes que acho que interessam aí, especialmente ao corpo jurídico, da nossa visão. O acordo coletivo, ele passa a prevalecer sobre a convenção coletiva de trabalho. Então, extinguiu-se o princípio da norma mais favorável. Hoje, aquele acordo firmado com a empresa diretamente
ele prevalece sobre a convenção, independentemente dele ser mais vantajoso ou não. Então, uma sugestão que eu dou aos senhores, muito cuidado quando forem firmar acordos coletivos de trabalho. Com relação à comissão de representantes, a nossa interpretação é que eles não têm poder de firmar acordos coletivos de trabalho. Que isso fique bem claro. Esse poder é das entidades sindicais. Só os sindicatos podem firmar acordos coletivos. Comissão de representação pode exercer um papel importante, sim, mas tem que ser uma longa-manos do sindicato. Tem que fiscalizar o cumprimento das normas trabalhistas negociadas e legais. E também tem que fazer aquela interlocução direta para a preservação dos interesses dos trabalhadores daquela empresa. Fica vedada também a outra atividade. A lei traz essa vedação explícita da outra atividade, que é um desafio que se apresenta também para os senhores. Adiante, por favor. E aí são os direitos passivos de negociação. Para piorar, jornada de trabalho, banco de horas anual e um intervalo intra-jornada, que agora pode ser negociado para 30 minutos, sem qualquer tipo de limitação ou condição para isso, sem necessidade de refeitório ou de não estar em regime de prorrogação. Identificação de funções de confiança poderão ser firmadas por negociações coletivas. Isso tem o objetivo de reduzir pagamento de horas extras, não tenho dúvida, baratear custos. Teletrabalho, como eu já falei, sobre aviso de trabalho intermitente, as suas regras minimamente protetivas podem ser afastadas por negociação coletiva. A remuneração pode ser fixada por produtividade, o que é vedado hoje por decisões do TST. Nós já verificamos situações em que trabalhadores, por exemplo, do setor de corte de cana, morreram de tanto trabalhar porque trabalhavam por produtividade. Então, isso é uma maneira também de se precarizar. Adiante, por favor. Troca do dia de feriado, isso deve ter um impacto com vocês também, que tem uma atividade muito contínua, comércio, especialmente em shoppings. Enquadramento do grau de insalubridade. Vejam como essa reforma é injusta. O trabalhador que, eventualmente, trabalha exposto a uma situação de insalubridade em grau máximo, com altos danos à sua saúde, teria direito a receber um adicional de 40%. Mas, por esse dispositivo, o seu sindicato pode dizer, meu amigo, você vai estar submetido a 40%, mas você vai receber pelo grau mínimo, 10%. Veja a injustiça disso. E a prorrogação da jornada em atividades insalubres, que hoje só pode ser feita por licença prévia da autoridade competente, hoje passa a ser negociada também por negociações coletivas. Adiante, por favor. E daí a reforma traz um total incentivo à sonegação de direitos. Adiante. Houve algo que mexe muito com vocês, a retirada da homologação pelos sindicatos. Hoje não precisa mais, para aqueles contratos acima do ano, a homologação pelos sindicatos. Aumentará o descumprimento de sonegação, sem sombra de dúvida. Não vai ter a fiscalização do cumprimento pelas entidades sindicais. Termo de quitação anual. Meu entendimento é que o sindicato pode se recusar a fazer a quitação anual. É o entendimento que nós temos tido. Pode se recusar, mas haverá, sim, decisões, penso eu, de alguns juízes, que determinarão a obrigação de fazer, sob pena de multa, para que o sindicato faça, ou que darão decisões que acabem por substituir essa quitação anual. Então, isso poderá acontecer. A rescisão por acordo mútuo, que é aquele caso de me manda embora, que você vai ter, o empregador vai ter uma redução aí. Há um acordo para rescisão, não é nem rescisão sem justa causa, nem é pedido de demissão. Demissão sem justa causa nem é pedido de demissão. E ele vai ter, o empregador vai ter uma redução da multa do FGTS de 40% para 20%, ele já fica com 20% do trabalhador, e também a redução do aviso prévio pela metade. Então, mais direitos retirados. Dispensa em massa, adiante, por favor. Já partindo para o final, adiante. Como é que vai ser a atuação? Eu vou entrar na parte mais prática aqui do Ministério Público e também falar um pouco sobre você, já para finalizar o meu
Já me faltam, acho que, 5 minutos. Com relação a essa questão das fraudes, os artigos 2º e 3º da CLT não foram modificados, os que trazem os elementos da relação de emprego. Então, os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, ou seja, o contrato-realidade, continuam os mesmos. Trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, com onerosidade, de forma contínua e com subordinação. Estando presentes esses requisitos, há a configuração da relação de emprego. Então, nós continuaremos atuando nesses casos, especialmente nas situações de trabalhador autônomo exclusivo ou contínuo, ou ambos, em que haverá diversas fraudes, não temos dúvidas, e também na pejotização. Então, eu conclamo os senhores, se tiverem situações como essas de fraudes à relação de emprego, denunciem, procure o Ministério Público do Trabalho. Nós estamos fazendo uma linha de entendimento, semana que vem estamos com a jornada de direito material e processual do trabalho, com 600 juízes, advogados, procuradores e auditores, para daí extrair orientações, enunciados, para dar um norte orientativo para os atores do mundo jurídico, para que a gente tenha uma interpretação menos precarizante. E desses enunciados devem sair algumas teses muito progressistas que visam respaldar a atuação dos sindicatos, inclusive, e a preservação de direitos trabalhistas. Então, essa é a contribuição nossa também para tentar dar um entendimento uniforme, sabendo que cada juiz tem sua convicção e cada procurador do trabalho tem a sua independência funcional para interpretar a lei da forma que ele entende melhor. Tá? Então, a gente não tem nenhum poder vinculante com relação a isso. Mas nós continuaremos atuando, sim, em situação de fraudes, onde detectaremos, sim, a presença de elementos fáticos jurídicos e pediremos o reconhecimento do vínculo diretamente com aquele tomador de serviço. Nas situações de terceirização, apesar de sabermos que a lei trouxe a possibilidade de se terceirizar a atividade finalística, que nós somos amplamente contra, você quebra a espinha dorsal do direito do trabalho, nós atuaremos em situação onde há a intermediação de mão de obra, onde aquela empresa prestadora de serviço passa a ser tão somente um departamento de recursos humanos da empresa tomadora. Então, se detectando em que aquele vínculo é prestado, geralmente, em benefício da empresa tomadora, o que aconteceu recentemente num caso que a gente está apanhando do Grupo Riachuelo, de forma indevida, inclusive com ataques pessoais e ofensas à honra e à dignidade de procuradores do trabalho, em que se terceirizou, se externalizou toda a sua contratação de pequenas confecções do interior do estado do Rio Grande do Norte, mas se precarizou fortemente o trabalho dessas pessoas. E nessa ação nossa se mostrou que todo o trabalho era desenvolvido para atender exclusivamente o Grupo Riachuelo e todo o controle operacional, administrativo, financeiro, de produção era feito pela Riachuelo. É a típica situação de intermediação de mão de obra. E, nesse caso, nós pedimos o vínculo direto, não alegamos nada de terceirização, mas o vínculo direto pela configuração dos elementos fatos jurídicos, ou, pelo menos, a responsabilidade solidária pela configuração de grupo econômico, tendo em vista que há interesses comuns de ambos os empregadores, digamos assim. Então, continuaremos atuando fortemente também com relação a isso. E temos que aumentar a nossa interlocução com as entidades sindicais. Nós sabemos que temos algumas divergências, somos sabedores, e eu tenho ido para diversos, não tenho recusado nenhum quando posso, a não ser que tenha um choque de eventos, mas eu tenho conversado sobre a reforma trabalhista com diversos setores sindicais. Já fui para trabalhadores de saúde, bancários, químicos, centrais sindicais que envolvem diversas categorias para saber os anseios e angústias e dificuldades que vocês vivenciam no dia a dia, para ver uma forma com que o Ministério Público do Trabalho possa ajudar para não ter uma redução tão drástica de direitos trabalhistas. E sabemos que nós temos as nossas primeiras pequenas divergências, especialmente em algumas situações de contribuições,
em que há, às vezes, contestação pelo Ministério Público do Trabalho, algumas situações também pontuais de cláusulas, continuarão havendo algumas situações como essas, mas nós tentamos e queremos, com vocês, reduzir ruídos, porque só com a união de das forças dessas entidades que defendem o direito de trabalhos e dos legítimos representantes dos trabalhadores, que a gente vai conseguir superar essa guerra e diminuir o impacto danoso dessa reforma trabalhista. Adiante, já para finalizar. Nós continuaremos interpretando a reforma trabalhista à luz da Constituição. Vai ser feita uma interpretação conforme a Constituição, e uma interpretação sistemática, nada literal, e das normas internacionais ratificadas pelo Brasil. O Procurador-Geral do Trabalho teve em 2 ocasiões na OIT, onde fez consulta sobre o negociado, sobre o legislado para reduzir direitos. E a própria Organização Internacional do Trabalho atestou que, se passar dessa forma, e passou, naquela época não tinha passado, ela afronta normas internacionais ratificadas pelo Brasil, de modo que o Estado brasileiro pode ser responsabilizado internacionalmente. Então, continuaremos atuando, a nossa interpretação, e aqui eu trago, é importante para vocês, até porque a CNTC tem essa legitimidade para propor a DIN, mas entendemos que com o cenário hoje, com a composição do Supremo Tribunal Federal, a atual composição não nos é favorável para uma eventual declaração de inconstitucionalidade da reforma trabalhista. Então, nossa intenção é fazer esse debate, essa formação da jurisprudência, inicialmente nas varas do trabalho, perante o juiz do trabalho, e nos tribunais. Qualquer ação de controle de constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, está sendo discutida com a Procuradoria-Geral da República, que recentemente ingressou com uma ADIM, mas sobre 3 pontos específicos que diziam respeito a acesso à justiça. A questão da justiça gratuita que foi tornada onerosa. Então, é um pedido que eu deixo a vocês aqui, que qualquer debate sobre provocação no Supremo, claro, respeitando a independência das entidades sindicais, que seja feito de uma forma mais organizada, mais concertada, mais conversada, para evitar que a gente tenha uma decisão negativa no Supremo Tribunal Federal, e isso venha a engessar toda a nossa atuação em 1º e 2º grau de jurisdição. Então, agradeço aqui mais uma vez a possibilidade de poder participar desse lindo evento. Fico muito feliz e honrado em poder estar debatendo com advogados, com estudantes, com sindicalistas, com trabalhadores, caminhos para interpretação e para aplicação desse Código Patronal que hoje chamam de reforma trabalhista. Muito obrigado mais uma vez. Caminho ao doutor Ângelo Fabiano, a pergunta do advogado Fábio Zanão. Já há um posicionamento firmado pela NPT sobre a continuidade da cobrança por parte dos sindicatos da contribuição sindical compulsória, à luz do artigo 8º da Constituição Federal de 88? Ok, vou respondendo aqui. Fábio, ainda não há nada consolidado. Já estão sendo feitos estudos em grupos de trabalho sobre esse tema. Devem sair algumas orientações sobre isso. Eu já escutei algumas informações, até notícias por aí, de que algumas entidades estão aprovando, estão interpretando a questão da anuência prévia expressa a partir da anuência por meio da Assembleia. Né? Isso a gente não tem uma posição consolidada ainda, tá? Deve sair alguma coisa nessa jornada, segunda ou terça-feira, dessa posição. Isso deve ser debatido, até porque tem uma comissão específica que vai debater essa questão do negociado e o que envolve tudo, mas hoje não há um entendimento consolidado no MPT. Isso deve sair. O que eu posso dizer é o seguinte: eu, junto com o Procurador-Geral do Trabalho, tenho conversado para a gente tentar minimizar atritos nessa hora e tentar equilibrar ou restabelecer a capacidade econômico-financeira dos sindicatos, para que eles tenham, de fato, poder para a negociação, poder para fortalecer a negociação e não reduzir direitos. E para que não seja incentivada, de certa forma, a corrupção sindical, que a gente sabe que, eventualmente, pode existir. Então, isso vai ser feito, eu
Vou conversar mais uma vez com o Procurador-Geral do Trabalho para a gente tentar extrair algo nessa linha, e nós temos uma coordenadoria de liberdade sindical que vai se debruçar sobre isso. Tá? Então, é muito cedo para a gente ter alguma definição. Mas eu acho que vocês podem ir construindo também. Claro que isso pode ser objeto de contestação, tanto por entidades empresariais, como, inclusive, pelo próprio Ministério Público, mas nós não temos nada consolidado ainda, tá bom? Dirigente sindical Rodrigo Pereira, é correta a diferenciação feita pela legislação em relação à possibilidade de negociação direta pelo trabalhador que tenha salários superiores a 2 vezes o teto da Previdência Social? A figura do... Qual é o nome do rapaz? Rodrigo. Rodrigo, foi a figura do trabalhador hipersuficiente, né, que se criaram aí. O trabalhador que perde seus direitos ou que passa a ser sindicato de si próprio, porque ele adquire os poderes que são trazidos para as negociações coletivas no artigo 611-A, pelo simples fato dele ganhar o dobro do que se paga hoje no teto da Previdência Social. Algo em torno de 11.400, enfim, mais de 11 mil. Então, penso que a lei trouxe uma diferenciação e você dá para notar na reforma trabalhista que o legislador ele se apegou muito a essa questão pecuniária. Ele atrelou a vontade do trabalhador, a vontade individual do trabalhador, ou a sua vida, à questão do salário que ele recebe. Então, não apenas com um trabalhador hipossuficiente, que vai poder agora afirmar a arbitragem também no âmbito individual, que hoje nós sabemos que direito de trabalho há restrição para a arbitragem também, é mais no âmbito coletivo, se aplica mais ao direito coletivo, mas ele vai poder também negociar todas aquelas cláusulas do artigo 611-A, ele vai poder negociar com o outro sindicato, ou com o empregador, pelo simples fato dele ganhar mais de 11 mil reais, ou ter diploma de curso superior. Para mim, é uma interpretação equivocada e que, inclusive, pode cair, sim, no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso, eventualmente, pode ser afastado, sim, porque cria uma diferenciação do trabalhador a partir do seu salário, como se trabalhador ele não fosse. E, com relação à questão também já pegando esse gancho, da tarifação da vida humana, que é outra coisa que tem como parâmetro o salário contratual do ofendido. O trabalhador hoje que se acidenta no trabalho ou que morre no trabalho, ele vai ter sua indenização limitada, sua vida tarifada, a partir do seu salário contratual. De modo que um trabalhador que esteja em algum local onde haja um acidente de trabalho junto com outro, se ele ganha R$1.000 e morre, a sua família vai poder receber no máximo R$50.000. E o outro que estava do lado dele, que era trabalhador da mesma forma, e que ganha, pelo fato de ganhar R$10.000, portanto, 10 vezes mais, ele vai receber indenização 10 vezes mais também. Então, você tarifa a vida humana a partir do salário contratual do ofendido, o que é ridículo, né? E daí, se tiver o mais ridículo é se tiver um consumidor nessa relação e morrer nesse acidente, a justiça comum vai aplicar a indenização sem qualquer tipo de parâmetro. Então, o consumidor vai ter uma situação muito mais privilegiada daquele trabalhador que se acidentou no trabalho. Ou seja, você cria uma diferenciação entre seres humanos. Adriano, Sindicato dos Empregados do Comércio Cuiabá, Mato Grosso. O artigo 611-A da CLT estabeleceu que a CCT e o ACT têm prevalência sobre a lei, dentre outros, quando dispuserem sobre os itens ali elencados. Assim, podemos concluir que o rol constante do artigo 611-A é meramente enunciativo, possibilitando às negociações coletivas estabelecer direitos retirados, como, por exemplo, a natureza do intervalo não concedido e a jornada itinerante. Minha interpretação com relação a essa questão do 611, até porque está na lei lá, fala dentre outros, é que aquele rol de situações que podem ser tratadas por acordo coletivo ou convenção coletiva é meramente exemplificativo. Tá? Então, ali são itens, mas outros podem ser tratados. O que não pode ser tratado é o que está no artigo 611-B, que é praticamente a reprodução do artigo 7º da Constituição. Então, nem precisava dizer isso, né? Eles trouxeram o artigo 7º da Constituição e praticamente colocaram o artigo 611-B. Claro que uma norma legal não se sobrepõe a uma norma constitucional. Então, é dizer o que já foi dito. Enfim,
Mas penso eu que, ainda que a lei traga algumas restrições, como a questão da jornada in itinere e do intervalo não concedido, dizendo que a jornada, aquela jornada in itinere não é remunerada, aquele tempo à disposição, ou que a não concessão ou redução do intervalo, intervalo intrajornada para repouso e alimentação, ele passa agora a ter uma natureza indenizatória. Hoje, a gente sabe que é remuneratória. Ele passa a ter uma natureza indenizatória. Portanto, se o intervalo não é concedido, ele não mais tem reflexo sobre outras verbas salariais, né? E, da mesma forma, não há necessidade de se indenizar o período inteiro, mas agora só o período suprimido. Então, se retirou direitos. Penso eu que isso pode ser trazido, sim, por negociação coletiva, para retrazer a natureza remuneratória com reflexo e o período concessivo. E também a questão de remunerar o trabalhador o tempo eventualmente expendido no deslocamento para o trabalho, quando for em local de difícil acesso ou não servido por transporte público. Às vezes o trabalhador perde 2, 3 horas para chegar no serviço, fica em canteiro de obras ou em a parte rural, enfim, e ele vai ficar sem receber nada, algo que hoje ele recebe. Eu penso que isso, vocês têm um campo de situações para trabalhar, sim, por bem ou por mal, né, para reduzir ou para ampliar, a partir do artigo 611-A. Só aqueles dispositivos que estão no artigo 611-B é que serão objeto de invalidação se forem ali tratados. A CNTC agradece a participação brilhante do procurador Ângelo Fabiano Farias da Costa, parabenizando pelos ricos ensinamentos com que nos brindou nesta tarde. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. Obrigado pela atenção.